Olá, tudo bem? Eu sou o evangelista Wellington Roberto Marinho e vamos dar continuidade à disciplina Batalha Espiritual, bacharelado em Teologia. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, queremos render graças a Ti por tudo, por mais essa oportunidade, pelo nosso fôlego de vida. Espírito Santo, abra o nosso entendimento e que possamos guardar no nosso coração a Sua palavra. Assim nós Te agradecemos por tudo, desde já, em nome de Jesus. Bom, pessoal, vamos lá. Dando continuidade, como eu tinha falado na aula anterior, sobre a demonização de crentes verdadeiros e a necessidade de quebrar maldições. Primeiro, vejamos o conceito de que crentes verdadeiros podem ser demonizados. Ela tem se tornado tão popular que muitos artigos de revistas teológicas especializadas em aconselhamento, ao tratar das características da demonização, não fazem qualquer distinção entre crentes e descrentes. Mas o que é demonização? É importante entendermos bem o que querem dizer quando empregam esse termo. Há 4 coisas que definem bem esse conceito. Demonização é diferente de possessão demoníaca. Frank Peretti, pastor licenciado da Assembleia de Deus e autor do best-seller de 1998, Esse Mundo Tenebroso, um cristão não pode ficar possuído por um demônio, mas pode ser demonizado. Não somente Peretti, mas muitos líderes do movimento de batalha espiritual seguem a mesma distinção, como, por exemplo, no Brasil, Gilberto Pickering, em seu livro Guerra Espiritual. Ele acusa os tradutores da versão King James de terem colocado a igreja na direção errada ao traduzir o termo grego daimon-zizomai e seus cognatos por possessão demoníaca, tradução também adotada pela Almeida. A expressão possessão demoníaca e mesmo endemoniamento, segundo Pickering, implica na posse por parte de Satanás da vida e do destino de uma pessoa. Nesse caso, só há 2 opções. Ou alguém está possuído por um espírito maligno, ou não está. Demonização é um fenômeno parcial. O ponto defendido é que existem graus diferentes em que uma pessoa, mesmo um crente, está debaixo do controle e influência de Satanás. Daí a preferência pela tradução demonizado ou endemoniado, pois expressa a ideia de que uma pessoa, mesmo um crente, pode ter alguma área de sua vida debaixo do controle parcial de um ou mais demônios, sem necessariamente estar possesso por eles. Paul Linson, em sua crítica à batalha espiritual, descreve esse conceito fazendo um paralelo entre a personalidade humana infestada em diversas áreas por demônios e o disco rígido de um computador onde determinadas áreas estão infectadas com um ou mais vírus. Portanto, muitos defensores da batalha espiritual negariam que um crente pode ficar possesso de um espírito imundo, mas afirmam que ele pode ficar demonizado, isto é, com alguma área de sua vida debaixo do controle de um ou mais demônios. Na verdade, vão ao ponto de dizer que não existe possessão demoníaca nem mesmo de incrédulos. O que há é demonização. Portanto, a explicação que dão para um comportamento moral ilícito é de que demônios do pecado estão entrincheirados no coração humano. A demonização ocorre por causas bem definitivas. Aparentemente, eles entendem que a demonização
é uma influência maligna na vida de uma pessoa, superior à daquela de tentação, em que um ou mais demônios vêm habitar na pessoa, fazendo-a ficar confusa, incrédula e especialmente escravizada em determinados hábitos pecaminosos. A pessoa cai vítima desta opressão demoníaca por causa de seus pecados, ou por causa dos pecados de outros contra ela, como, por exemplo, a molestação sexual durante a infância. A demonização de um crente verdadeiro pode ocorrer ainda por vários outros motivos. O pecado de seus antepassados, ódio, amargura e rebelião durante a infância, pecados sexuais, maldições e pragas jogadas por outros e envolvimento com ocultismo, tais coisas dão autoridade aos demônios para invadi-las. O mesmo ocorre por causa de maldições hereditárias. Qualquer que seja a causa, os demônios invadem a vida das pessoas e nelas habitam. No caso dos crentes, eles permanecem em constante conflito com o Espírito Santo, que também habita nos crentes. Segundo alguns, estes demônios invasores podem ficar habitando no corpo ou na alma do crente. Demonização e vida em pecado andam juntas. O efeito da demonização de crentes ou descrentes, segundo Murphy, é uma vida em pecado, geralmente nas áreas de práticas sexuais ilícitas, ódio, mágoa, rancor, rebelião, sensação de culpa, rejeição e vergonha, atração ao ocultismo e ao mundo dos espíritos. Segundo Murphy, o processo de demonização de um crente é geralmente o seguinte: primeiro demônio invade a sua vida e abre as portas para que outros venham. Se não forem detectados e expulsos, permanecerão habitando no crente e gradativamente ganharão controle às suas emoções, até finalmente atingirem o centro da sua personalidade. Crentes demonizados não poderão prosseguir sozinhos na vida cristã. Precisam de ajuda de alguém que expulse estas entidades de suas vidas. Embora o conceito de demonização seja uma ótima explicação para os hábitos pecaminosos que escravizam muitos crentes, ele esbarra em algumas dificuldades exegéticas e teológicas. Há pelo menos 4 delas que podemos mencionar. O problema é mais que uma questão de tradução. Mudar a tradução de daimonizomai, possessão demoníaca, para demonização não resolve o problema, levantando pela sugestão de que crentes verdadeiros podem se tornar escravos de demônios, mesmo que seja em apenas algumas áreas morais da sua vida. Embora o último termo traduza de forma mais literal a expressão bíblica, o primeiro expressa melhor o seu sentido. Alguém demonizado está debaixo do controle de um demônio? Existe alguma área de sua vida, ou sua vida toda, que está possuída por aquela entidade. É este o sentido da expressão. Nos casos mencionados nos evangélicos e Atos, os endemoniados estavam afligidos por distúrbios quer mentais ou físicos, paralisia, cegueira, surdez, epilepsia, loucura. Mateus 4, 24, 8, 28, 9, 23, 12, 22 e 15, 22. Seus corpos e mentes haviam sido invadidos por demônios. A causa nunca é citada no Novo Testamento. O efeito é que tais pessoas estavam debaixo do controle destes seres, que não somente as afligiam,
mas as haviam privado da razão, às vezes da saúde e do controle físico. Nos evangélicos, as atitudes e reações das pessoas demonizadas são atribuídas aos demônios que as invadiram. Marcos 3,11, Mateus 8,31, Marcos 1,26, Lucas 4,35, Atos 5,16. Portanto, não é de se admirar que os tradutores quase que universalmente têm traduzido o verbo daimonizomai, indicando possessão demoníaca, é que se trata da invasão de demônios na vida, no corpo, na mente e na personalidade das pessoas, chegando ao ponto de escravizá-lo a certos pecados e atitudes. Admitir que um crente esteja demonizado é admitir que ele está debaixo do controle de Satanás, cativo à sua vontade, impelido a estas atitudes compulsivas. E, portanto, mesmo que a terminologia foi trocada, permanece a questão se um crente pode ter demônios habitando em seu corpo, o qual é igualmente habitado pelo Espírito Santo. O conceito agride textos claros quanto aos privilégios dos crentes. A questão é realmente aguda, pois a Escritura ensina que o crente está assentado com Cristo nos lugares celestiais, acima de todos os principados e potestados. Efésios 1, 21, 22. O crente está em Cristo, e Cristo nada tem a ver com o maligno. João 14, 30. E, naturalmente, o diabo não toca os que são de Cristo. 1 João 5,18. Pois o que está no crente, o Espírito Santo, é maior que os espíritos malignos que habitam nesse mundo. 1 João 4,4. O pecado é atribuído à natureza decaída do homem. Os demônios, demoniados pela batalha espiritual, como sendo demônios da lascívia, do ódio, da ira, da vingança, da embriaguez, da inveja, e assim por diante, não aparecem no Novo Testamento. Estas coisas são, na verdade, as obras da carne, melhor dizendo, mencionadas por Paulo em Gálatas 5, 19 e 21. A solução para estes pecados não é expulsar demônios que supostamente os produzam, mas arrependimento, confissão e santificação. O conceito de crente demonizado, na realidade, em vez de produzir a mortificação da nossa natureza pecaminosa, como as Escrituras determinam, Colossenses 3,8 e Romanos 8,13, fornece uma desculpa e uma racionalização para o pecado, as quais a nossa natureza pecaminosa sempre rápida em usar. Falta comprovação bíblica da demonização de crentes. Além disto, falta necessária comprovação bíblica de que podemos e devemos expulsar demônios da vida de crentes verdadeiros. Jesus nunca expulsou o demônio de quem era seu discípulo. Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 espíritos malignos, certamente se converteu naquela ocasião. Lucas 8:2. Os apóstolos, igualmente, nunca expulsaram demônios de crentes das igrejas locais. O Novo Testamento é absolutamente silencioso a este respeito. Silencia igualmente quanto às causas que levaram determinadas pessoas a ficarem endemoniadas. O Novo Testamento apenas descreve o encontro de Jesus e dos apóstolos com pessoas endemoniadas, mas em nenhum caso revela como o endemoniamento aconteceu, se foi por causa de pecados pessoais, pelos pecados de outros, por maldições hereditárias ou qualquer outros dos motivos alegados pelos proponentes de batalha espiritual. Não devemos tentar satisfazer a nossa curiosidade baseados em espetáculos ou experiências pessoais. Segundo a quebra de maldições, esse ensinamento característico da batalha espiritual tende igualmente a minimizar a
perfeição e a eficácia da obra de Cristo na vida do crente. Podemos resumir esse conceito em 4 pontos. E esses 4 pontos ficarão para a próxima aula. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos chegando ao fim e até a nossa